Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Vamos iniciar mais uma manhã, quarta-feira, mais um devocional da Palavra do Senhor. E essa manhã eu estou compartilhando com vocês um tema: andando sobre as águas da fé. Mas como assim andar sobre as águas da fé? É fácil a gente confiar, né, em Deus, confiar nas promessas, quando tudo tá indo bem. É fácil a gente agradecer, é fácil a gente ir na casa de Deus, ir numa igreja e agradecer quando tudo tá bem. Não é verdade? É fácil, é tranquilo. E a Bíblia nos ensina a sermos pessoas perseverantes, né? Porque a nossa salvação, ela não é fácil, não vai ser fácil de se alcançar, né? E sempre, vários textos bíblicos falam, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando se fala em perseverança, significa o quê? Ter esperança, continuar tendo a convicção de que as promessas que Deus tem para a tua vida vão se cumprir, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente se você está na enfermidade, se você está vivendo uma situação no seu relacionamento com seus filhos, um relacionamento conjugal, se você está tendo problemas financeiros, independente da situação que você está vivendo. Ele diz para a gente perseverar, né? Tanto que Jesus, ele não nos enganou, ele nos alertou, ele falou que a gente ia passar por aflição nesse mundo, mas que éramos para ter bom ânimo. Esse bom ânimo, como eu já disse, não é rir das situações ruins, mas é continuar, apesar das situações ruins. É você continuar caminhando, é você continuar crendo, mesmo que as coisas não estão da forma que você espera. Quantas vezes eu passei por essa situação de continuar, às vezes você declarando, né, que nem eu falo para vocês aqui, que a nossa palavra, porque isso está na Bíblia, a nossa palavra tem poder de vida e de morte. Então, mesmo que você esteja em uma situação não muito boa, não seja boa, você declara que vai ficar. Não está, mas vai ficar. A minha vida financeira não tá boa, mas vai ficar. A minha saúde não tá boa, mas eu vou me recuperar. Eu vou conseguir um diagnóstico que eu preciso para poder ter o tratamento correto. Então, é o que? Você continuar nessas águas, né? Andando sobre as águas. Que seriam essas águas? Né? Essas águas da fé. Por quê? Porque enquanto você tiver esperança em tudo na nossa vida, enquanto eu entro num curso, enquanto eu tenho aquela convicção no meu coração que eu vou concluir aquele curso, vai acontecer várias questões no meio do caminho. Vai ter as dificuldades, mas eu estou crendo que eu vou conseguir concluir. Então, essa questão de eu olhar lá na frente e ver que eu tenho a possibilidade de concluir, vai gerar o quê? Fé para eu caminhar, fé para eu andar, né? Então, eu vou andar em fé, e vou andar nas águas da fé, vou conseguir andar pela fé. Porque quando você, que às vezes eu falo, né, quando a pessoa deixa de sonhar na vida, ela praticamente morre. Ela tá andando, ela tá viva, mas assim, é como se não tivesse, porque ela perdeu a alegria de viver. Porque quem sonha
quer viver, né? Quem sonha, tem expectativas. Então, quando a gente não sonha, quando a gente não tem perspectiva, quando a gente não faz planos, a gente tá afadado ou adoecer, né? Às vezes a gente não morre, mas fica doente. Eu sei que eu cheguei num ponto desse há uns anos atrás, acho que 3 anos atrás, né? Que eu comentei com vocês aqui, que eu passei por um período de depressão, e eu tenho o hábito, todo final de ano, eu gosto de fazer a lista das coisas que eu quero pro ano seguinte. E 2018 foi um ano tão difícil para mim, tanta tribulação, né? Que foi quando eu fechei o escritório, aí nisso eu fiquei doente, e muito mal mesmo, juntou um misto, sei lá, de depressão, estafa mental, juntou tudo. Eu sei que eu fiquei muito mal, eu lembro que eu gosto de ir ou no final do ano, no início do ano, na casa da minha tia, em São João da Boa Vista, e eu lembro que eu fui pra casa dela, e a minha tia até falou pra mim, não é você, menina, não é você, porque você não é assim. Porque eu sempre chego, tô lá, não, porque eu vou fazer isso, eu tô pensando nisso, pensando naquilo outro. E naquele ano, eu não fiz nada, eu não escrevi nada, eu não planejei nada, eu tava sem vigor. E aí, o que acontece? Você fica uma pessoa abatida, você não tem vontade de levantar, porque a depressão faz isso, ela faz a gente ficar apático, né? Ficar abatida ao ponto de eu não querer levantar, de você não querer se arrumar, de você parece que perde todo o sentido. Por mais que você queira, parece que aquela sua força dentro de você não é suficiente. E tanto que aquela situação te mina as forças, ela vai minando as suas forças. E eu passei por esse período. E só que a única questão que eu busquei, que eu falei, por mais difícil que tava, a ponto assim, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer uma petição simples que fosse, eu não conseguia fazer. E eu não tinha para quem passar, para quem fazer, trabalhar sozinha, não tinha para quem passar. Isso que é o ruim de estar sozinha, né? Porque se você tem outra pessoa, a pessoa vai fazendo as coisas andar. E eu não tinha, era só eu. E eu lembro que eu orava, eu clamava, Senhor, me ajuda, eu não consigo. E era algo que você fazia como você escova os dentes todo dia. Era uma coisa rotineira fazer. Mas eu não conseguia fazer. Eu não me sentia capaz. Parece, eu estudei 5 anos, fora que desde o primeiro ano eu trabalhei em escritório e já estava há tempo, né, trabalhando. Eu não conseguia fazer uma simples petição. E aí eu tive bem claro dentro de mim aquele versículo quando Jesus fala que ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Esse versículo, eu vivi esse versículo, porque eu vi que toda a minha capacidade, tudo foi embora. Tudo foi embora. E eu só tinha Deus. Eu não tinha quem, se eu pedir ajuda, quem me ajudar. A única ajuda que eu tinha era Ele. E aí, detalhe, Ele ainda fechou assim as questões para que ninguém me ajudasse mesmo. Porque era para eu ter esse particular com Ele. Às vezes Deus permite de não ter ajuda, de não ter recurso. Mas não é porque Ele quer te castigar. Mas o que acontece? Ele quer manifestar. Ele quer te forjar na fé. Ele quer te fazer ter fé. E o ter fé e viver o milagre é sobrenatural. Não é natural, não é algo que depende de você. Independe da sua ação. Você tá entendendo? E depende de outro. Independe de outro, só depende de Deus ali agir. Então, e às vezes essas situações que a gente passa é justamente isso, não é pra
que nem eu falei ontem, né? Tudo tem um propósito. Às vezes, a hora que a gente está vivendo a situação, a gente não consegue compreender. Você está no meio do olho do furacão, você não entende. Depois que você passa, aí você para analisar e tudo começa a fazer sentido. E eu lembro que aconteceu isso comigo. Na hora eu não entendia. Nossa, mas eu vou fechar. O que vai ser? E eu fiquei triste, eu fiquei magoada, eu fiquei, nossa, acabada. E aquela tristeza foi aumentando, só aumentava aquela tristeza, só aumentava. Eu nunca senti isso, assim, de estar triste, né, nesse ponto. Mas foi o que aconteceu. Então, andar sobre as águas da fé, andar em fé, eu quis deixar meio poético, andar sobre as águas da fé, por causa do texto que a gente vai falar aqui. Jesus andando por cima do mar. Então, por isso que eu coloquei esse, andando sobre as águas da fé. Mas, andar em fé é isso. Vai ter aquela dificuldade e você continua andando. Você continua andando. Você não para no meio do caminho, você continua. Eu tive situações assim, várias situações, não foi uma nem duas, de ter que continuar caminhando, mesmo em meio a tanta diversidade, mas tanta coisa acontecendo, e eu tenho que continuar caminhando. E o continuar caminhando que me fez vencer. Se eu ficasse parada, chorando, eu não ia resolver. Se eu tivesse, o que aconteceu comigo? Eu tava toda nesse estado, mas eu não deixava de buscar a Deus. Isso era uma coisa que eu conseguia fazer. Eu clamava, eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda. Eu ia fazer discipulado, eu estava na igreja, eu tenho responsabilidades, né, tudo. Eu continuei. Eu não parei de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Pelo menos as coisas lá de Deus eu conseguia fazer. Eu ia, né? Continuei. Eu continuei andando. E até que consegui vencer. Eu fiz terapia, psicólogo, mas até, graças a Deus, não precisei tomar medicação. E fui embora. Porque o que acontece? Eu tenho dentro de mim, isso é de cada pessoa tem um temperamento. E eu sou daquela pessoa seguinte, quando me falam não, aí que eu quero ir. Falou não pra mim, não me limita, e me faz, ao contrário, me dá um gás. Quando falam pra mim, você não pode, não é pra você, me dá um gás. Eu tenho aquela guerra, dá uma guerra na mente, você não é capaz, não é pra você, não é pra você. Mas dentro de mim ferve. Não, eu vou provar que eu consigo. Eu vou continuar, eu não vou desistir. Então, é algo de mim. Então, por isso que a terapia, para mim, eu não precisei de medicamento, de nada, porque eu tinha isso, essa gana dentro de mim. Eu falei, não, eu não aceito. Porque eu já queria, eu já tinha um preconceito de me tratar com um profissional psicólogo. Eu já tinha um preconceito. Entendeu? Então, aí piorou. Aí eu já tinha aquilo, não, porque vão querer me dar medicamento. Eu não quero ficar dependente de medicamento para dormir, para fazer qualquer coisa. Eu não quero. Então eu já coloquei na minha cabeça que eu não queria isso para mim. Então eu falo, o que eu tenho que fazer? Né? Aí foi indo, fomos tratando algumas questões e o negócio foi melhorando. E as coisas foram evoluindo. E aí eu fui saindo daquela situação. Mas o que nos faz avançar? É a fé, é andar em fé. Então eu vou estar falando aqui com vocês sobre esse texto. Jesus anda por cima do mar, que está lá em Mateus 14, do 22 a 33, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus falou para os discípulos: vão lá para o barco que eu vou ficar aqui. E ele ficou lá orando e tal. E os discípulos lá no meio do mar, passando aquele vento contrário. Né? Porque quando a gente está passando por dificuldades, é esse vento contrário. Tá tudo contrário. A conta não fecha, os clientes não vêm, as portas estão fechadas, o emprego não, faz um monte de entrevista, ninguém te chama para o emprego, não abre a porta, né? Você está investindo, você não vê retorno, investe na empresa e não vê retorno. Tá tudo contrário, tá um vento contrário. Aí entrando esse vento contrário, e Jesus não estava lá no barco. Eles estavam se sentindo o quê? Abandonado. Porque quando a gente está na situação de dificuldade, a gente se sente abandonado. Parece que ninguém, não tem um amigo para você conversar, não tem ninguém para estender a mão. Parece que some todo mundo. Porque quando você tá bem, tá todo mundo na sua casa. Quando você tá fazendo churrasco, né? Direto, tá lá fazendo comida, fazendo isso, tá cheio de gente na tua casa. Quando você não tá mais nessa condição, acabou. Cadê o povo? Cadê os amigos? Na hora da dificuldade. Né? Na hora da adversidade, é pouco que tá do seu lado. Na hora que você tá chorando, na hora que você tá em depressão, você tá triste, precisando de uma palavra de ânimo. Às vezes não é nem dinheiro, é uma palavra. Não, eu tô com você. Vai dar certo, você vai conseguir. Né? Às vezes é uma palavra que você precisa. Que já vai te ajudar muito. É alguém orar por você. Fala, não, eu não tenho dinheiro, mas eu vou orar por você. Eu vou interceder. Nossa, você tá assim. Nesse eu vou orar por você. E talvez os discípulos ficaram ali, se sentindo abandonados. Aí, de repente, Jesus chega andando sobre as águas. Imagina a cena. Eles acharam que era um fantasma, ficaram com medo. E o Senhor falou, não temas. E Pedro já falou, meu, se é ele mesmo, eu também quero isso. Eu quero esse negócio. Né? Eu quero também viver isso aí. Eu também quero. Aí, começou. Enquanto o foco dele era Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele foi andando sobre as águas. Que é o quê? A fé. Aquela fé de que era Jesus fez ele caminhar. Mas quando ele olhou para o lado, quando ele viu que as ondas estão pronto, ele afundou. Por isso que Jesus falou, por que você duvidou? Né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu tô aqui, eu não falei para você vir? Olha para mim. Então, ande sobre as águas da fé. Mesmo na situação da enfermidade. Eu passei 7 meses arrastando no meu joelho. Arrastando. Passei 7 meses. E a gente fazendo um trabalho. Em plena pandemia, a gente estava fazendo um trabalho de orar nos hospitais, do lado de fora, que a gente não podia entrar. E eu ia com aquele joelho arrastando. E eu ia lá. Não faltava, a gente estava lá. Eu estava na igreja e eu não faltava. E eu ia. E eu falei, não vou deixar paralisar por conta do que está acontecendo. E fui caminhando. Até que chegou um belo dia, o Senhor me agraciou. Acho que foi a perseverança. E eu recebi a cura. E não foi no médico, porque eu tomei todo tipo de remédio e não funcionava. Eu fui no médico, não funcionava. E eu recebi a cura. Isso foi em fevereiro, até agora eu nunca mais tive mais dor nenhuma no meu joelho. Eu tô conseguindo até correr. O meu pai conseguia subir um morro aqui perto da minha casa e eu não conseguia subir.
Eu ia devagarzinho, pior que a tartaruga. Acho que a tartaruga ia na minha frente. E eu continuei. Eu falei, eu vou vencer, vai chegar uma hora, eu vou vencer. Eu já fui no médico, eu já fiz a minha parte. Eu fui no médico, tô tomando remédio, tô gastando com remédio. E nada. Nada me melhorava. E às vezes a gente passa por situações que é isso. Que nem Pedro. Ele falou, não, se for o Senhor, que nem eu falo, eu quero andar, eu quero ter essa fé de andar sobre as águas. Acho que Pedro olhou e falou assim, eu também quero andar sobre as águas. Também quero ter essa experiência aí, esse negócio doido aí. Também quero. Né? E eu vivia falando, mas eu também quero ter certas experiências. Só que às vezes, para você ter essas grandes experiências, também tem que ter uma grande turbulência, né? Para você viver certas coisas em Deus. E a gente não quer passar por mármore, como eu falo mármore, né? Não, a gente não quer, a gente quer viver grandes coisas sem passar por dor. Né? A gente quer emagrecer sem ter que ir na academia, sem ter que malhar, sem ter que deixar os hábitos, né, ruins. A gente quer facilidade. E a fé não é facilidade. Andar em fé não é facilidade. Andar sobre as águas da fé não é facilidade. Tanto é que quando Pedro tirou os olhos do que interessava, que era Jesus, que eram as promessas, então você tá aí com foco só no seu problema, tá na depressão, no problema financeiro. Tira o olhar dessa situação que tá aí te atormentando e olha para ele e fala, não, eu vou vencer. E caminha e anda com as águas da fé. Como o Pedro fez, ele foi andando. Ele conseguiu também andar sobre as águas, porque ele olhou. Ele ficou firme. Então fica firme no seu sonho, no seu projeto. Não, mas eu vou terminar essa construção. Eu comecei, eu vou terminar. A minha empresa vai dar resultado, eu vou continuar investindo, vou continuar trabalhando, vou continuar pensando no melhor atendimento. E vai acontecer. Então que você, nessa manhã, possa guardar esse teu coração. Que a gente consegue vencer. Sozinho não. Porque eu entendi que sem ele eu nada posso fazer. Até aquilo que eu estudei anos para fazer eu não consigo fazer. Se ele não estiver comigo. Eu entendi isso. Eu posso ser maior expert, eu posso ter maior inteligência, maior habilidade. Filho, se Deus travar o negócio, filho, a porta que ele abre, ninguém fecha, mas que ele fecha, ninguém abre. Mas nem tem o seu poder. Não adianta, nem a sua habilidade vai abrir. Não vai. Então, guarde isso no coração. Ande sobre as águas da fé. Que você possa ter uma ótima, abençoada quarta-feira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se essa palavra falou com você, se você lembrou de alguém, compartilhe, porque a intenção desse canal é isso, é fé. É gerar fé no seu coração, fé através da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que você venha ouvir, que você venha guardar a palavra. Por isso que eu leio a palavra aqui. Para que você venha ouvir, para que você venha tomar posse de tudo que está sendo dito. Não de mim, mas da palavra. E muito obrigado e até amanhã.